Desenhar é uma atividade super prazerosa, mas que infelizmente é associada somente à infância. Ou você, adulto, se lembra claramente ou plenamente da última vez que você desenhou. Desenhar assim por prazer, assim por vontade. Na infância, na escola, é muito comum que as professoras peçam: faz um desenho, mostra como é que foi o nosso passeio, desenha como é que você está se sentindo. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Poucos são os adultos que chegam a se tornar Maurícios de Souza, por exemplo, de viver de desenho. Hoje eu não vou conversar com Maurício de Souza, não. Vou conversar com um cara bem mais jovem, o Rafael Marçal. Ele tem um trabalho sensacional que é possível de ser conhecido na internet, pelo Instagram, pelas redes sociais, que é com o personagem que ele faz dele mesmo, em diálogo com a filha, mostrando situações do cotidiano. Tem também outros dois personagens sensacionais. Um é o filhote de Mandrião, que é um personagem da Antártida. E é super bonitinho, ele fala um pouco sobre conscientização do meio ambiente. Isso, claro, de forma muito bem humorada. E tem ainda a Ranzinza. Essa só conhecendo. Eu sou Murilo Carvalho e Rafael Marçal, ilustrador, desenhista, é o convidado de hoje do Quando Eu Era Pequeno, que tá no ar. Fala, meus cremosos e minhas cocrantes, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente, de todo o coração, que sim. E antes de mais nada, aqui nesse vídeo eu quero te pedir para dar o seu joinha. Dá o seu joinha pra gente, se inscreve aqui no canal, também pode fazer o seu comentário aqui embaixo e espalhar pras pessoas que o canal tá no ar, olha só que legal, pede pra eles se inscreverem também, assim a gente faz com que este canal cresça e aí todo mundo cresce junto. Por que todo mundo cresce junto? Porque tem conteúdos novos de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, portanto. E aí eu não te deixo na mão e você também não me deixa na mão. Olha só que legal. Vou terminar esse pedido em forma de paródia para voltar logo em seguida com o papo com o Rafael Marçal. Olá, eu sou Rafael Marçal. Faço quadrinhos desde 2009 no site Vacilândia.com e nas minhas redes sociais. Já colaborei com a revista Mad e lancei 8 livros. O último deles, Filhote de Mandrião, foi indicado ao troféu HQ Mix de melhor publicação infantil e eu, Rafael Marçal, como melhor novo talento roteirista. Rafael Marçal, seja muito bem-vindo a esse quadro tão afetuoso que a gente tem aqui todas as quintas-feiras, chamado Quando Eu Era Pequeno. Espero que a gente descubra aí várias coisas legais sobre a sua infância e as nossas infâncias em comum, a começar pela camiseta que a gente escolheu hoje, vestir a mesma, né, velho? Cara, muita coincidência, é conexão de mentes isso aí. Você era uma criança que já desenhava bem pra caramba? Você era um bocozinho? Como é que você era na infância? Eu, quando eu era muito novinho, assim, minha única amizade era minha irmã, porque eu não saía de casa, tinha 3, 4 anos. Minha grande amiga era minha irmã, que voltava da escola, ela já estudava, ela voltava da escola e brincava de me dar aula. Então ela me dava a aula que ela tinha na escola. Então brincava de escolinha e assim ela me ensinou a escrever. Olha só que coisa doida, eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Mas eu nunca fui, assim, um prodígio de desenho, assim. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de rabiscar, de escrever, de brincar com caneta, com papel, assim, mas nunca fui um bom desenhista. Sempre tinha alguém que desenhava mais que eu, assim. E nessa fase que eu não ia para a escola, eu era mais tímido. Quando eu entrei para a escola, esse negócio de eu já saber ler e escrever me atrapalhou um pouco com... que assim, você tá num outro nível, né? Tá todo mundo aprendendo a ler e escrever e aquilo ali para mim eu já sabia. Então eu meio que me descolava dos meus amiguinhos, assim. Era até meio metido e tal, eu tinha dificuldade. Até uns 10 anos, assim, eu tinha dificuldade de fazer amizade, era mais tímido, essa coisa de ser nerd é complicado. Aí depois dali, dos 10 anos em diante, aí eu entrei na escola que eu fui até o final do ginásio, e aí no ensino médio ficou mais estabelecido. Aí eu tinha já essa personalidade mais de bocó e de desenhar. Foi aí que começou a aparecer esse meu lado mais de tirar sarro, que eu continuo sendo introvertido, tímido e tal, mas quem me conhece mais próximo assim, conhece esse meu lado, que eu sou mais brincalhão, que eu tiro sarro, que eu faço piada, não sei o quê, mas é só com quem é mais meu amigo mesmo. Com quem eu não conheço muito, eu sou bem na minha. E o desenho,
me ajudou muito nessa parte que eu era mais sozinho, mas me atrapalhou também, porque por você gostar de ficar sozinho, você não liga tanto de se relacionar, de fazer amizades e tal. Lá na frente, aí já com mais de 20 anos, que aí eu fui ver que fazer o desenho e de estudar desenho e tal, acabaria me tornando, acabaria virando uma profissão para mim. Tanto no design gráfico, quanto agora nos quadrinhos, na ilustração. Quando te perguntavam, quando você era pequenininho, o que você vai ser quando crescer? O que você sonhava em ser? Cara, eu nunca sonhei, assim, em ter uma profissão e, nossa, vou ser médico, vou ser astronauta. Eu sempre queria ficar jogando videogame. Eu sonhava em ser rico, milionário, assim. O que você vai ser quando crescer? Eu falei, mano, eu vou jogar videogame, eu vou ter um computador legal. E quando eu era criança, não existia isso, assim, igual tem hoje, PlayStation e tal. O grande videogame era um Atari, que era fantástico. E eu pensava nisso, aí começou a surgir computador, eu falei, eu quero mexer com isso aí. Eu fiz um curso, o meu colégio, o colégio seria o ensino médio hoje, foi técnico em processamento de dados, porque eu queria trabalhar com computador, com programação e tal. Nerd, né? Nerd assim. Mas eu sempre gostei de desenho, e no curso de processamento de dados, a galera pirava nos códigos, de fazer cadastro, de fazer conta, e eu pirava de fazer a tela de início, sabe? As telas do programa, os botões. Aí se tinha uma animaçãozinha, eu fazia. Se tinha um botão que quando você passa o mouse ele muda, não sei o quê, eu fazia. Todo mundo meio que fazia baseado nos meus designs, assim. Eu já vi ali que eu falei, mano, não tenho cacuete para programador, tenho que ir pro lado do desenho logo. E aí eu comecei a estudar design gráfico aí nessa época. E hoje faço ilustração e tal. Você disse que era uma criança muito introspecta, né? Que gostava de ficar sozinho e tal. O ar do interior também colaborava para isso? Ou seja, o fato da cidade ser mais pacata ajudava nesse sentido ou não? Acho que é mais pela época do que pelo lugar. Porque, assim, apesar de eu ser do interior, que é Hortolândia, Campinas e tal, são cidades pequenas de interior. Campinas nem tanto, Campinas é bem grande até. Tem muita gente de Campinas que não se considera do interior, falando, não sou do interior, sou de Campinas, como se Campinas fosse capital. É um fenômeno aqui, é um fenômeno. A galera não se acha do interior, não. Mas a gente está muito próximo de São Paulo, né? É 100 quilômetros ali de distância, você está em São Paulo. Então eu sempre tive alguns amigos em São Paulo, mesmo criança, assim, eu tive alguns amigos em São Paulo, ou primo de algum amigo meu que vinha passar férias, que era de São Paulo, e a gente não via muita diferença, assim, entre a nossa infância e a infância deles. O que mudava é que, assim, no interior não existe condomínio, então não tinha aquela coisa de ter muito moleque junto no mesmo lugar. Mas todo mundo saía para rua, então sempre tive uma galera muito grande de amigos. A gente ia junto para a escola, voltava junto da escola, jogava bola depois da escola, antes da escola, e ficava conversando à noite até tarde. Então eu acho assim que nunca senti essa diferença entre interior e capital assim para esse tipo de relação. Já com o negócio aumentar a internet, hoje a gente tem muita internet, todo mundo tem internet. E aí eu vejo que, tipo, minhas sobrinhas e minha filha, que tem mais ou menos a idade que eu tinha quando eu tô falando, elas têm celular, têm internet, e até antes da pandemia era um negócio muito menos rua, muito menos contato com gente na rua, mesmo sendo interior. Então eu acho que o que mudou foi aí o negócio da internet. É outra época, é muito mais perigoso, você não confia de deixar crianças na rua até 11 horas da noite, coisa que na minha época era normal a gente entrar depois da meia-noite. Ficava tudo na rua até 1 hora, 2 horas da manhã, ninguém esquentava. Agora, cara, dá 8 horas da noite, fala, cadê? Não pode, você não deixa ir sozinho pra escola, cara. É um negócio. Minha mãe me levou na escola um dia, no meu primeiro dia, com 7 aninhos de idade. No segundo dia eu já fui sozinho. Eu não consigo ver. Minha filha tem 15 anos, eu não consigo imaginar ela indo sozinha pra escola. Eu tremo de medo de pensar assim. E é à tarde, é um negócio que é no meio do dia, e mesmo assim. Meu filho também, hoje com 11 anos, eu não deixo ele pegar um ônibus sozinho, imagina. Eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. 14 anos. Comecei a trabalhar e meu trabalho era ser office boy. Tipo, eu pegava malote com documento, com boleto para pagar, dinheiro vivo, cheque para depositar. Pegava um ônibus aqui em Hortolândia, ia para Campinas, andava no centro lá,
com uma lotinha debaixo do braço, pagava as contas, eu ia em 3, 4 bancos, assim, pagava as contas, voltava com o troco, pegava outro ônibus e voltava pro meu trabalho. Com 14 anos. É inimaginável nos dias de hoje. Eu tentei fazer isso hoje, com a minha idade. Tipo, ir no centro com um pacote debaixo do braço, com contas para pagar. Se eu tiver conta para pagar, eu vou mocosar no meio de um livro, no meio da cueca, para ninguém ver. E eu ia de boa. Para mim era... Olha só, e a gente tá falando de, sei lá, 20 anos atrás, um pouco mais. Era até o que eu queria te perguntar. Você sentiu a passagem do tempo? Parece que não, a gente não sente passando. Mas, de repente, você acorda, você tá velho. É impressionante, é de um dia pro outro. É, isso mesmo. Eu tenho quase a sua idade, eu tô com 36, eu sou de 84. Você deve ser de 82, né? Sou de 82, eu fiz 39 agora em janeiro. Então, a gente que é sub-40, eu tenho a impressão de que a nossa geração é muito jovem ainda de cabeça. Parece que eu me vejo com 17 anos, com coluna de 70, como você disse depois. É isso, eu acho que a gente participou de muita mudança na sociedade, assim, né? Tudo a gente viu mudando, cara. Dessas últimas mudanças, assim, a gente tem coisas que, tipo, para minha filha de 15 anos, pro seu filho de 11, é natural. Celular, internet, videogame, computador. Pra gente, a gente viu surgindo essas coisas. A gente viu, não existia celular, de repente, pum, celular. Internet, pum, a gente viu nascendo. Viu o computador nascendo, celular, internet, esses videogames de última geração. A coisa política a gente viu também mudando muito. O que para eles é história, eles estão estudando livro, para a gente é memória, a gente estava lá. A gente viu muita coisa acontecendo, porque nesses últimos 20, 30 anos aconteceram muita coisa, a gente viu rolando, mas não envelheceu tanto assim. Eu acho que tem uma coisa também que melhorou muito a condição de vida, a qualidade de vida. Você pega nossos pais, tipo, eu tava conversando com meu pai esses dias, ele da minha idade, com 39 anos, mano, ele já tava com tudo resolvido já na vida, ele já tinha os filhos dele, tudo, ele já tinha a casa, já tinha o emprego, a coisa que ele ia trabalhar, e tudo que aconteceu de mudança depois disso aí, para ele foi muito traumático, assim, ter que mudar de emprego, ter que mudar de casa e tal, porque para ele já 40 anos é data limite, assim, você já tinha definido tudo. E para mim não. Tipo, eu tô aqui e falar, não, talvez eu possa mudar de emprego, talvez eu possa, minha filha vai acontecer alguma coisa, talvez eu possa fazer outra, mudar para outra cidade, outra coisa. Não pretendo, não tem nada nos planos, mas assim, não seria um absurdo na minha idade. Para ele era um negócio surreal, assim. Eu fico imaginando se vai ter esse nível de mudança nos próximos 20 anos, para eu conversar com a minha filha, com ela com 35, 40 anos, e ver se ela passou por esse monte de mudança também, igual eu. Assim. Você falando das mudanças que a gente viu, me veio à cabeça um vídeo que eu gravei esses dias atrás com meu filho, que eu apresentei para ele a minha coleção de cartões telefônicos. Eu apresentei para ele o orelhão telefônico, como é que a gente se resolvia. Tem que contextualizar tudo, né? Como é que a gente se resolvia, porque não existia celular, então a gente tinha que ter na mente o número do telefone das pessoas e ele não sabe o número dele. Então... Cara, isso assim, eu tenho na memória vários números de telefone, todos eles eu memorizei antes da internet, antes da agenda. Assim, até alguns celulares, assim, que teve uma época que a gente usava muito celular para fazer ligação. É fantástico isso também, já é um negócio passado. A Malu não usa o celular dela para fazer ligação, nunca usou, assim, ela usa para receber quando eu preciso falar com ela. Depois de WhatsApp, acabou. E ela também, ela tem dificuldade de lembrar número, ela não lembra de nenhum. E assim, todos os que eu lembro é de antes dessa época, porque depois eu não memorizo mais nada. Endereço com esse negócio de GPS, cara, eu não aprendo a ir num lugar nenhum, assim. Todo lugar que eu vou, tipo, eu vou na CCXP todo ano. Ai, não fui esse ano, porque, né, pandemia, enfim. Mas todo ano eu tava indo, todo ano eu tinha que ir de GPS, cara. Tipo, 6 anos seguido indo e 6 anos GPS, e na hora que chegava lá, eu falava, aqui eu acho que eu me achei. Mas eu continuava com o GPS ligado até estar lá dentro. É assim, parte da infância e desse começo de adolescência da Malu está sendo relatado nas suas tirinhas, né? E que é muito legal porque parte delas
também mostra um pouco desse choque geracional. Não Uhum. é o tema, né, das suas tirinhas, o tema é cotidiano, mas mostra a diferença de mentalidade, de pensamento muito, muito nitidamente, né? Eu gosto de relatar, de retratar nas tiras assim, porque assim, esse choque de geração é natural, é cotidiano. Se eu for falar do cotidiano, em algum momento eu tenho que falar sobre isso. Mas eu acho que é mais engraçado quando existe uma quebra de expectativa aí nessa coisa. Quando ela é mais madura e eu sou imaturo nas tirinhas, e mesmo com experiência, com idade, com não sei o que, eu ainda sou imaturo, e tem muito disso, né? Eu sofro com isso com meu pai, com a minha mãe. Tipo, eu sou mais novo que eles, mas em alguns momentos eu tenho que ser maduro, eu tenho que ser ponderado, porque eles estão na pura birra, assim. Por, assim, chega uma idade que você se dá o direito de ter birra e de falar o que você quiser e de foda-se. E eu com a Malu, a gente tem isso. Ela tem uma maturidade muito grande, assim, uma segurança que eu não tinha na idade dela. Ela é muito popular, tem muito amigo, assim, eu não tinha. E eu acho engraçado quando a gente consegue mostrar isso na tirinha, quando ela é mais madura que eu, quando ela já pegou coisa do mundo, já se adaptou ao mundo, coisa que eu ainda, com 40 anos, quase ainda não me adaptei. Eu acho que isso é mais engraçado de pôr na tira. Mas do cotidiano, assim, esse choque de geração acontece, mas é muita história que tem esse meio, essa mesma dinâmica, né? Você pega Simpsons, Família Dinossauro, Family Guy, Gumball, todos esses que tem um pai bobão, tipo Homer, tipo Dino, tipo... O Gumball tem um episódio maravilhoso disso, que é quando os filhos estão com vergonha do pai e eles ficam tirando sarro do pai e o pai escuta a tiração de sarro, aí eles se arrependem profundamente de terem deixado o pai deles triste, então eles têm que fazer alguma coisa para o pai deles ser o herói. E É aí fofo demais esse episódio. é muito legal. E eu ficava cantando pro meu filho e aí ele ficava assim, eu não gosto que você cante essa música, porque eu É fico triste, triste. né? É triste. Não, eu assisti aqui com a Malu, dá aquela vontade de chorar e tal. É fofo mesmo, Sim, ele dá sim. uma pelada. O irmão do Jorel tem isso também, o pai dele é bem aquela coisa romântica, de revolucionário, não sei o quê. Só que o Jorel em si, ele não é necessariamente maduro, assim como o Gumball e o Bart não são maduros, né? Eles são também da pá virada. Mas geralmente tem um irmão, uma irmã ou alguém ali, um coadjuvante que é maduro, que já está pronto. É um personagem que já está, não tem nenhuma jornada para amadurecer, porque já está pronto. A A Malu é Lisa. meio isso. A Lisa é perfeita. A Astrid do Como Treinar Seu Dragão, a Hermione do Harry Potter. São personagens que, assim, a gente às vezes fala assim, nossa, elas são demais, podia ser sobre elas, mas elas não têm essa jornada de evolução, né? Você não tem o que acompanhar, você não tem pelo que torcer. A tirinha sua que eu mais morro de rir todas as vezes que eu revejo é exatamente aquela pergunta sobre qual é o seu cômodo preferido da casa e você conclui que é a geladeira, especialmente por essa carinha que você faz, que ela é muito Contentinho. engraçada, o Rafa. E aí entra uma outra pergunta, que é o seu combustível de criação. Né? Você falou de desenhos que nós víamos na nossa infância, como Simpsons, apesar dos Simpsons ainda existirem, mas a família Dinossauros, que é tão marcadamente da nossa geração, né, de Uhum. quando éramos crianças, e também trouxe exemplos bem contemporâneos. Como é que funciona isso na sua cabeça? O seu caldo de inspirações e, enfim. Cara, é até triste falar disso no momento que a gente está hoje, porque eu tô com um problema muito sério, assim, de ter esse combustível, essa vivência. Porque com a pandemia, com o isolamento, a gente se relaciona muito pouco, fala pouco com as pessoas, acontece pouca coisa. Geralmente a gente está repetindo o dia, é igual o dia da marmota, sabe? Todo dia você acorda, você vê as notícias, bateu mais um recorde e continua a gente falando que não usa máscara e que falando que a vacina é isso, aquilo. E sabe, todo dia a mesma coisa, todo dia essa indignação, essa revolta. Então, assim, eu tava até fazendo umas tirinhas com a Zinza, que é minha outra personagem, que ela é meio ranzinza, né? Eu amo a Ranzinza, meu Deus do céu.
Então, eu tô evitando fazer tirinha com ela, porque, cara, eu entro numa pilha, assim, numa vibe de fazer tirinha com ela, eu fico insuportável, nem eu me aguento. E isso de ficar lendo e procurando e coisa para reclamar, é meio que um ciclo vicioso, sabe? Você entra naquilo, você não consegue sair mais. Então eu evito. Aí eu tô tendo problemas, assim, de ter inspiração e tal. Coisas que me inspiram é pegar para ler, pegar para assistir alguma coisa, mas geralmente está mais difícil. Vamos imaginar antes da pandemia, como é que era antes? Qual que era o meu Isso. combustível, assim? Muito de conversa minha com a Malu, minha com a minha mãe, e tem coisa que eu pego que acontece comigo e com a minha mãe, eu transfiro para mim com a Malu. Tem coisa que acontece com algum amigo assim, e aí eu dou aquela exagerada, penso exagerando aquela situação e aí faço a tirinha exagerada daquilo. Porque, né, você tem que dar uma fantasiada e tal, não necessariamente Aham. fazer igual acontece, né? Dá uma exagerada, eu acho que é um tempero, assim, ainda mais para humor, assim. E eu acho que o tipo de desenho que a gente vê hoje, gibi, série, os contemporâneos, eu acho que são muito melhores do que os da nossa época para esse tipo de combustível, assim. Eu adorava assistir He-Man, Thundercats e tal, mas eles não tinham nenhum tipo de humor, assim. Era sempre uma coisa voltada para recompensa pelo bom comportamento. He-Man tinha muito isso. O Thundercats, Caverna do Dragão, um pouco menos, mas também tinha, que era sempre assim: se você se comporta bem, você é recompensado no final. Se você se comporta mal, algo de ruim acontece com você. Umas frasezinhas de efeito, mas era sempre isso focado na obediência. Era meio que um três porquinhos assim moderno. Hoje você já vê, tipo, Gravity Falls, que tem vários personagens ali que são deliberadamente ilegais, contra a lei mesmo, contra o sistema. Eles criticam a sociedade, mostram de acordo com as atitudes dele que eles estão contra o que acontece e te bota para pensar. Hoje você pega para ver, tipo, Jovens Titãs em ação, é pura bobeira. Inclusive, quem assistiu o Jovens Titãs, aquele sério, tipo Thundercats, tipo He-Man, assiste aquilo lá falando, não, esse aí não é o Robin, mano. Ele tá falando com a bunda, e ele tá lá mexendo a bunda como se fosse uma boca. E você fala, não, o Robin não é assim, o Robin é soturno, o Robin é tipo Batman. Não, lá ele era engraçadão. No meio do humor ali, tem várias questões, tipo, você pega Steven Universe, você pega Gravity Falls, pega Hora de Aventura, esses desenhos novos, modernos, assim, eles colocam muita piadinha e muita questão para a sociedade, assim, progressista mesmo, sabe? De acabar com preconceito, de direitos iguais, coisas que na nossa época não tinha, era só sentar, assistir e obedecer. Se alguém falar, você obedece. Eu tenho aqui duas, porque tá bem aonde tá brilhando, mas são duas artes de dois colegas seus, o Galvão Bertazzi e a Elo D'Angelo. Elô D'Angelo, incrível. Progressistas no último, esses dois, né? Os dois, né? Eu queria saber de você como é que é a tua galera em relação ao trabalho agora. Você tem o Rei Bocó, por isso que eu comecei a entrevista perguntando se você era um bocózinho, para quem não entendeu, né? Porque o Rei Bocó é um personagem do Rafa, a Ranzinza, o filhote de Mandrião. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa o filhote de Mandrião. Ai, valeu, obrigado. E aí, vocês intercambiam, vocês se conversam. Cara, a gente conversa muito assim entre nós, principalmente em eventos, a gente sempre fica junto, sempre tenta ficar perto ali um da mesa do outro, porque a gente troca muita ideia e a gente começou assim. Primeiro evento a gente ia junto. Mas, tipo, o Galvão Bertazzi, ele não é muito meu amigo, da gente trocar ideia, assim. Eu gosto muito do trabalho dele, eu não sei se ele conhece meu trabalho, mas, assim, eu gosto muito do trabalho dele, e eu já vi ele algumas vezes em evento, conversei com ele um pouquinho na Gibicon em Curitiba. Então, assim, eu não tenho tanto contato com ele. A Elo, a gente trabalhou junto na Webnona, a gente fez uma revista, eu, ela, mais 8 autores, colocando trabalhos nossos e misturando para fazer uma revista, que seria a Webnona, a gente lançou em 2019. Tem o Guilherme Infante, do Capirotinho, tem a Cintia Sati, tem o Wesley Samp, tem o Naldo Júnior, tem uma galera bacana assim que a gente se juntou e fez esse produto para lançar lá. Era para ter um novo volume esse ano, não teve evento, enfim.
calhou, né, de não ter. Então, assim, as relações vão mudando de acordo com cada autor, assim. Eu tenho uns amigos que são muito próximos, que começaram junto comigo, por exemplo, o Wesley Samp é um, o Fábio Koala, o Leite, Leonardo Maciel, não sei se você conhece, o Digo Freitas, tem muita gente, Paulo Kilvagen, do Blue, dos Gatos. Assim, eu acho até relaxo falar aqui, porque eu vou esquecer de alguém, certeza. O Yoshi, que dividiu mesa no último evento, o Eric Peleias, Gustavo Borges, são pessoas que a gente sempre está junto, sempre está se falando, sempre está trocando ideia, conversando sobre o projeto futuro, um dando opinião no projeto do outro. Às vezes a gente se chama para fazer coisa junta, tipo, o Koala inventa muito de fazer uma tirinha, o outro continuar, que o outro continua, que o outro continua. O Wesley faz umas coisas dessas também. Eu fiz um negócio desse parecido no Dia do Quadrinho em 2020, antes da pandemia, a gente fez um Dia do Quadrinho Nacional, dia 30 de janeiro. A gente fez um que era um personagem que era o quadrinho nacional, um quadradinho. Assim. Eu vi. E ele ia passando de tirinha em tirinha, e passa pelo Guilherme Bandeira, passa pelo Carlos Rua. São amigos meus, assim, amigos pessoais, assim, a gente conversa muito. Outros são pessoas que eu acompanho o trabalho, vejo na internet, mas eu não tenho tanto contato, assim, de amizade. Até porque, tipo, não dá, né, pra gente ter contato com todo mundo, conversar com todo mundo. Ainda mais com a internet, assim, a gente geralmente é o contrário, né? Você tem muito amigo e não consegue falar com todos eles. Mas são pessoas que eu gosto muito, tipo a Elo D'Angelo, eu acho ela incrível. Uma das melhores autoras hoje no Brasil é a Elo D'Angelo. O que ela para pra fazer, a gente tem que parar pra ler, ver certinho o que ela tá fazendo, porque assim, ela não dá ponto sem nó, não. E sei lá, tem 17 anos, é uma guria, assim. Não, tô brincando, ela já é mais velha. Mas ela é muito jovem, tipo, eu tenho 39, ela deve ter, sei lá, 24, 25. Rafa, foi um prazer falar contigo. Obrigado. A gente estima falar 15, 20 minutos, a gente já tá quase chegando a uma hora. Eu sou tagarela, cara. Se não mandar eu calar a boca, eu vou embora. Eu também. Ainda mais nesse clima. Obrigado pelo papo. Obrigado, Murilo. Obrigado. Sucesso para todos os seus personagens. Como é que você acha que a Ranzinza... O que você acha que a Ranzinza falaria agora, sabendo que a gente está conversando há quase uma hora e nesse dia em que a gente está gravando, em que houve tantas mortes por causa do coronavírus? A Ranzinza vai dar aquela olhadinha de lado assim, escapistas. Falta de aviso não foi. Eu avisei que ia ser um papo sensacional e foi um papo sensacional, não foi? Bom, então aproveita agora essa última tela aqui para conhecer os outros conteúdos e maratonar pelos conteúdos do Drops Culturais, este canal que este bobalhão chamado Murilo Carvalho vos fala. Aproveita e se ainda não se inscreveu, dá uma dedada aí na minha carota nesta bolota no meio da tela. Um beijo, fui!